Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e vamos aí falar sobre um assunto que é novidade, né? Pelo menos no nosso portfólio de entrevistas, né? Nós já tivemos vários assuntos: marketing, gestão urbana, turismo, o serviço social que entra hoje, entra como uma novidade que abrange aí todas as áreas. E para falar sobre esse assunto novo, serviço social, temos hoje a presença do professor Dorival da Costa. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui presente. Vamos falar sobre esse assunto para quem pretende ingressar na área do serviço social, como eu falei anteriormente. Nós já tivemos várias áreas aí que foram abordadas e essa que é a novidade aí do nosso programa Tendência e Mercado. Lembrando que nossos programas ficam disponíveis no YouTube, né, no canal do YouTube, e também no site tendenciamercado.com.br, que aparece embaixo da sua tela. Caso você queira entrar em contato via rede social com esse programa, você pode fazê-lo através do Facebook ou através do Instagram ou Twitter. O endereço, o nickname é @AquilesJúnior também, que vai aparecer durante toda a entrevista, durante todo o processo. Ok? Professor, vamos então falar sobre esse assunto, né? Serviço social. Quem está acompanhando os telejornais observa que isso está em evidência, não diria na moda, mas está em evidência, né? Mas para começar essa conversa, o que faz um profissional de serviço social, um assistente social? Tá. Qual que é a função dele? Para quem pretende entrar nessa área, que está querendo escolher uma graduação, uma pós, é válido, não é válido? E efetivamente o que ele vai fazer no seu dia a dia? Tá. Primeiramente, sim, a formação de um assistente social é bacharelado em serviço social, né? Após a conclusão do curso, ele se inscreve no seu Conselho Regional de Serviço Social de cada estado e o profissional de serviço social ele atua em várias áreas, né? E a gente diz que ele atua nas manifestações das questões sociais, dos problemas sociais, né? Que vão desde as questões mais simples, né? As questões de dificuldade com alimentação ou dificuldade com sobrevivência, que é o mais comum, acesso a políticas públicas, aí entra as questões também de acesso a direitos sociais no geral, que são benefícios, ou a questão também de direito à justiça gratuita. O profissional de serviço social também atua, por exemplo, nas prefeituras, no estado, em várias secretarias, na justiça, né, nos fóruns, nas equipes de técnicas de avaliação de situações familiares ou individuais, no Ministério Público, nas várias áreas que o Ministério Público atua. E também nós temos aí nas ONGs, né, um número bem grande de atividades, com criança, adolescente, mulheres, deficiente, moradores de rua, tem um vasto campo de atuação. O professor comentou as ONGs, seriam as ONGs, né? Para quem está assistindo, o chamado terceiro setor, né? Nós temos o primeiro setor, o segundo setor. O primeiro setor é o governo, o segundo setor é a iniciativa privada e o terceiro setor seriam as organizações não governamentais. E o serviço social tem uma atuação muito forte dentro do espaço público, né? Nas secretarias municipais, nas secretarias estaduais, no governo federal. Tem uma atuação bem forte, os números são expressivos hoje, em torno de 30 mil, 35 mil trabalhadores hoje diretamente atuando nessas políticas. Mas na área de saúde, na área de assistência, tem vários espaços. Então, de imediato, alguém que faz o curso de bacharelado em assistência social, em serviço social, no caso, ele, após formado, a grande probabilidade, o grande mercado de trabalho seria a iniciativa pública. Pública. E também, é claro, que você tem a privada, né, que seja o terceiro setor. As empresas têm bastante vagas de trabalho. Hoje em dia, na educação, na área de educacional, você tem cada vez mais a entrada desse profissional para trabalhar com as questões de benefícios ao estudante, acompanhamento do estudante, as questões, por exemplo, de alunado com problema de permanência, que seja por pagamento nas privadas ou por dificuldade de aprendizagem relacionadas às questões sociais, a atuação dele é muito forte, presente. Então, para quem pretende, por exemplo, ingressar nessa área, logicamente que eu imagino que seja um dom, né? Pessoas que querem fazer o bem, eu sempre ressalto aqui no nosso programa, fazer o bem sem olhar a quem, né? Que gentileza gera gentileza. E eu imagino que o profissional que pretende ingressar nessa área, para quem está assistindo agora, uma área em evidência, logicamente, mas ele meio que tem um dom, né?
não de ajuda, mas de se dedicar a uma causa nobre, no caso. Ele tem a gente poderia dizer, de habilidades e competências. Né? Ele tem habilidades, né, de escuta muito boa, ele é treinado também, o curso trabalha muito isso, né? No sentido de ele saber entender, de ele compreender, de ele fazer análises mais aprofundadas, né, de saber diferenciar as pessoas, saber entender a problemática específica daquele grupo, daquela pessoa, dentro de políticas públicas. O grande desafio da formação, né, na realidade é isso, é compreender as políticas públicas, compreender o ser humano, né, enquanto as suas vivências, suas necessidades básicas imediatas e como que interrelacionam as políticas públicas para poder incluir esse sujeito dentro dessa sociedade. Né? Nós falamos muito em necessidades básicas, em transferência de renda, por exemplo, é muito forte, que seja Bolsa Família, que seja BPC, que seja outras formas, alimento, né, apoio às famílias para a produção, na formação dos grupos familiares, no apoio da própria família enquanto, né, núcleos que são protetores, mas eu estou falando de família ampliada, não nessa família fechada. Né? Você tem enormidades de possibilidades, né? E ele atua. E nesse sentido, a formação pessoal dele, a formação técnica, a formação, né, de leitura, de capacitação permanente, ajuda e deve ser fortemente incentivado. Né? Nós, na própria formação que fazemos, e também ele, posteriormente, no campo de atuação que ele está. Porque as pessoas imaginam assim que o serviço social, a assistência social é só auxílio, né? E na verdade não é bem isso, né? O professor falou muito bem a questão das competências. Então, se você que está assistindo agora, você se considera um bom ouvinte, uma pessoa que tem, né, imagina, um discernimento para entender. E aí entra mais um assunto que é sempre ressaltado aqui, professor, a questão das relações interpessoais, muito né? Você forte, entender. Muito forte. Muitas vezes as pessoas generalizam e tratam todos de uma maneira só, sem saber a história de vida de cada um, como que ela chegou até ali, não é questão de se foi difícil ou fácil, mas a trajetória que a levou a pensar daquela maneira. A gente tem que levar em conta que cada pessoa vem de grupos familiares diferentes, com formas, éticas, vivências, acessos totalmente diferentes. E quando elas chegam até o profissional, analisar isso da condição da gente tomar decisão, né? Quais são as ações a serem tomadas. E é claro que sempre tem uma possibilidade, um escopo de possibilidade de encaminhamento, que sejam para outras políticas públicas, da qual o profissional está além do que ele está, para possibilidades, por exemplo, de você incentivar a questão da escolaridade, a questão do trabalho, né, de trabalhar quais as habilidades que o sujeito tem até para o mercado de trabalho. Você tem um grupo também de trabalhadores que fazem isso. Por exemplo, se eu pegar o projeto Aprendiz para adolescente, tem quase todos, ou quase, poderia dizer, 99% dos aprendizes no Brasil inteiro, tem uma assistente social tocando, porque ele vai fazer o cadastro das famílias, ele vai selecionar esse adolescente, ele vai acompanhar esse adolescente em todo o processo de capacitação, acompanhar ele na frequência escolar e também incentivá-lo para que ele possa, né, ir para o mercado de trabalho de uma forma diferenciada. Né? Lembrando que esse mercado é competitivo, que ele precisa também se qualificar, que ele precisa ter postura diferente diante do trabalho e das demandas que vêm pela frente. E a pergunta que, geralmente, quando não acontece essa pergunta na hora da entrevista, eu recebo contatos, principalmente nas redes sociais, questionando. Nós sempre tentamos falar aqui sobre áreas que estão em evidência, no caso o serviço social está em evidência, e a pergunta que chega sempre depois, tudo bem, professor, o cidadão faz lá o curso, nós vamos falar na sequência das modalidades do curso, mas depois de formado, ele vai fazer uma coisa na qual ele tem habilidades, competências, cada um chama, né, chama o dom, o jeito para coisa, aptidão, tudo bonitinho, mas qual que é a média de renda de um profissional dessa área? Porque se nós não citarmos as rendas, o faturamento, o vencimento, sim. existe um teto, as prefeituras pagam como querem, como que existe isso, uma organização? Existe na realidade uma discussão do Conselho Federal de Serviço Social para que tenha um certo número de salários mínimos base. São 4 ou 5 salários mínimos base. Mas a gente tem uma demanda pelo empregador diferenciado. Então você vai, concurso público, por exemplo, R$ 1.500, R$ 2.000. Você tem concurso público com 5, 6, 7, 8, 9 mil reais. Vai depender muito por área. A RAIS, que controla, que é o cadastro, né, de todos os trabalhadores com carteira assinada ou com contrato formal, ela vem apontando um crescente valor médio do salário do profissional.
A última verificação que nós vimos em torno de R$ 2.700 a R$ 3.000. Essa é a média, mas você tem inicial, por exemplo, para concurso público federal, R$ 5.000, R$ 6.000, com possibilidade no final de carreira para 10, 11 mil, mas vai depender muito. Você tem, além de trabalhar com a questão de um trabalho oficial, você tem outra área, que é a área a gente chama de ele ser um autônomo, então você tem outras possibilidades. E o Conselho Federal conseguiu uma vitória histórica, que foi uma lei federal que reduz a carga horária de 40 para 30 horas semanais, que ainda há litígio com algumas secretarias, alguns locais, mas a grande maioria está implementando isso, 30 horas de serviço, então ele acaba reduzindo, isso também aumenta, se a gente colocar na hora relógio e salário, aumenta a renda dele. Também tem um vasto campo na área de prestação de serviço, né, no sentido de autônomo, que é uma tendência dentro do serviço, porque ficou muito caracterizado como um trabalhador diretamente associado ao setor público, né, mas nós temos várias áreas. Ok, professor. Quase no final desse primeiro bloco, gostaria de chamar a atenção o seguinte: nós temos, né, no Grupo Uninter, a oferta desse serviço, desse curso, é uma prestação de serviço, na verdade, uma prestação de serviço. Mas temos a oferta desse curso na modalidade presencial EAD, semipresencial. Quais são as possibilidades para aquela pessoa que está pensando em ingressar? Então, atualmente, na Uninter, nós temos um curso de serviço social presencial, que funciona aqui na Carlos Gomes, próximo na Pedro Ivo, próximo da Carlos Gomes, da praça. Já estamos indo para a segunda turma, estamos com inscrição abertas. Ele é um curso de duração de 4 anos, né? Uma coisa forte dele é o estágio. Lá para o 3º ano, o aluno tem que fazer estágio. E nós estamos lançando agora em agosto o curso de serviço social EAD, à distância. É um projeto diferenciado. Dia 6 agora de julho ele já inicia as inscrições para a primeira oferta, ou para o início, né, da primeira turma em 17 de agosto. E nós vemos trabalhando aí quase um ano na formatação desse projeto. Ele tem algumas diferenciações em relação a outros cursos e tentamos garantir o máximo aí da legislação federal, do Conselho Federal e do MEC, que é uma discussão longa do Conselho Federal, né, de ir contra o curso de Serviço Social EAD, mas que a gente tenta, de todas as formas, garantir que esse curso saia com uma novidade em várias áreas, né, que seja a questão do fornecimento de livros, né, para cada disciplina, que seja tutor presencial, né, diferenciado, diferente de outros cursos que tem uma tutoria mais de vários cursos, ele terá que ter um tutor específico. E quando chegar no estágio, o estágio é feito diretamente, quer dizer, o aluno tem que frequentar o polo, tem que participar das aulas, porque o estágio não pode ser à distância, tem que ser presencial. Vale lembrar que nós já temos, né, eu imagino que seja uma tendência natural, porque nós já temos, inclusive, cursos de engenharia, né? Sim. Engenharia. Está indo muito bem. Que há 2, 3 anos atrás você falava, não, mas engenharia... E sim, está indo muito bem, vários alunos, laboratórios. Tivemos agora a vinda do MEC para o reconhecimento de vários cursos, comércio exterior, processos gerenciais, administração de empresas, marketing especificamente com nota 5, administração de empresas, o presencial e o EAD também com nota 5, que é o conceito máximo. Então, pela estrutura que nós observamos aí, eu tenho certeza que... Tem uma procura muito grande nos polos por esse curso. Já veio uma demanda desde o ano passado e nós esperamos aí uma busca bem expressiva logo nesse primeiro momento. Beleza. Bom, chegamos ao término do nosso primeiro bloco. Voltamos na sequência, não vai embora, termine de assistir bem tranquilo e vamos falar sobre pós-graduação nessa área. Quais são as vantagens, desvantagens e por que fazer uma pós-graduação na área de assistência social. Até mais. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos. Com 15 anos recebi minha primeira promoção.
Com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Ninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com a minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Ninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Bom, voltamos ao nosso segundo bloco, a entrevista com o professor Dorival da Costa, uma das maiores referências em serviço social do Paraná e também do Brasil. O professor Dorival, ele é professor do Grupo Ninter, coordenador do curso de Serviço Social e palestrante aí durante muito tempo na área de Serviço Social, presta consultoria inclusive nessa área. Foi uma dessas garimpadas pelos melhores profissionais que o Grupo Ninter identificou lá o professor Dorival. Professor Dorival, vamos dar sequência. Eu gostaria de saber, e essas perguntas, vale lembrar que essas perguntas chegam através das pessoas que assistem, eles vão mandando ali via e-mail, via, né, Twitter, Instagram, Facebook, as perguntinhas mais básicas, até porque nós, ao final de uma entrevista, já chamamos a atenção para as próximas, né? Uma pergunta que tem aparecido bastante é a questão da pós-graduação. Então, como que funciona uma pós-graduação nessa área? Qual a grande vantagem de se fazer uma pós-graduação? E a pergunta que também sempre aparece é o seguinte: o aluno que fez administração de empresas, ele pode fazer uma pós-graduação nessa área? Sim, boa ideia. Como que funciona? Ou ele vai ter que cursar a graduação para depois fazer uma pós-graduação? Então, atualmente nós temos uma pós-graduação em Sistema Único de Assistência Social, na Política Nacional de Assistência e Sistema Único. Nós já estamos na 5ª oferta, estamos com 300 alunos, está indo muito bem. Essa pós, ela é oferecida para todos os trabalhadores do SUAS. Os trabalhadores do SUAS são todas as profissões que atuam dentro do Sistema Único de Assistência Social. Nós temos o assistente social, o psicólogo, o pedagogo, o advogado, o administrador de empresas, o contador, o contabilista, nós temos o pessoal de educador social, que aí hoje é uma profissão que está crescendo muito as demandas por esse profissional. Nós temos também, na área administrativa, algumas áreas necessárias. Assim, de todo, nós temos em torno de 10 profissões que podem fazer. Nos municípios pequenos, é claro que ele não tem todas essas profissões. Sociólogo é muito comum, cada vez aumenta mais a presença deles, principalmente em órgão gestor para fazer pesquisa com o desenvolvimento da política. E a tendência é que a gente tenha, por exemplo, nós temos musicoterapeuta, TO, terapeuta ocupacional, são profissões que estão relacionadas, ou dentro do órgão gestor da assistência, ou nos programas, que seja o Centro de Referência da Assistência Social, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, dentro de uma unidade de
de atendimento de longa permanência para idoso, que é os antigos asilos, hoje nós chamamos de abrigos ou de casas-lares, depende qual a formatação que ele tem, dos abrigos e casas-lares, repúblicas para criança e adolescente, para serviços de morador de rua. Então você tem um leque de profissionais que podem fazer essa pós. Nós estamos lançando agora uma segunda pós, que começa agora em agosto, que é uma pós em serviço social. Nesse caso, tem que ser um profissional que se formou em bacharelado em serviço social, então vai fazer uma especialização específica na área. E aí é uma tendência também do aluno pós a sair da graduação, ele fazer um aperfeiçoamento daquilo que ele fez. Para atingir, principalmente, alunado que teve dificuldade na formação, ou que se entende que a área que está atuando precisa aprofundar aquele conhecimento. Por exemplo, nós vamos ter agora, com o Serviço Social EAD nos polos, possivelmente vamos ter 300 contratos de profissionais de serviço social com especialização, e nós vamos trabalhar também com a oferta nós vamos oferecer essa pós, possivelmente a Uninter vai oferecer de graça para o tutor lá local, essa pós-graduação. Já está definido isso, em que ele vai ter isso de graça para melhorar a qualidade dele no atendimento ao alunado no dia a dia. Então vamos lá, nós temos no Brasil cerca de 450 polos, uma média, né? Um número, não média, um número médio. Vamos imaginar que em 400 polos, 300 polos nós tenhamos esse curso, porque não são todos os polos que têm todos os cursos, depende de uma característica da região, de uma necessidade, né? É feito um estudo para isso. Então, por definição, esse curso à distância, onde o aluno vai assistir as aulas via internet ou em transmissões no polo, né? Ele vai ter no polo um tutor especialista. O específico a partir do 10º aluno, o polo é obrigado a contratar o profissional. Até lá a gente vai fazer uma monitoria daqui do central para acompanhar esse aluno, mas a partir do 10º aluno, obrigatoriamente terá que ter um profissional então, de serviço social com especialização. De imediato, então a gente vai movimentar o mercado do serviço social bastante contratando no mínimo 300 tutores. Mais ou menos isso. E esses tutores, aí vale aí, ó, a hashtag fica a dica, né? Fica a dica. É a dica. Os tutores aí do Brasil inteiro, pessoal que é da área de serviço social e tem um polo do Grupo Uninter, de repente procurar o polo, se oferecer, colocar. Logo já haverá. Né? Haverá uma demanda e esses profissionais obviamente serão remunerados e de imediato já vão receber uma especialização gratuita para se tornar ali mais capaz aí na sua atividade. Porque nós queremos garantir que a graduação, tanto do serviço social como a pós, a integração das duas, que a gente tem uma qualidade, né, para a formação do aluno, tendo os nossos tutores bem qualificados para atender essa demanda específica. Professor, e existe um e-mail da tutoria que a pessoa possa tirar dúvidas sobre Tem isso? Tutoria, do serviço social, eu prefiro que a gente use coordenação de serviço social, @uninter.com.br. Coordenação serviço social @uninter.com.com, né? Então, para você que está interessado em prestar serviços ou em fazer o curso presencial, especificamente esse à distância de serviço social, que é algo inédito, é novo, né, no mercado nacional, no mercado educacional do Brasil, anote aí o e-mail. Durante o programa vai repetir ali para você o e-mail, desde o início do programa vai aparecer para você, então fique bem tranquilo. Viu como é bom você assistir um programa com conteúdo um pouquinho mais, né, direcionado? Nós não vamos divulgar essa informação nas grandes, né, redes. Quem assiste aí o programa Tendência e Mercado fica sabendo em primeira mão que nós temos aí de cara 300 vagas para os profissionais de serviço social no Brasil inteiro. Então, você pode ir atrás aí do Polo Uninter da sua cidade e verificar um pouco mais como funciona isso. Fica a dica de novo. Bom, o professor falou sobre o início do EAD, então ele deve começar agora no segundo semestre de agosto. 2015. Agosto, ele já inicia. Como que funciona as aulas? Quais os dias que o aluno tem que ir para o polo? Como que funciona a dinâmica? O nosso curso na quinta-feira, depois das 8h30, vai ter a aula interativa, mas antes disso a gente sugere que o aluno vá ao polo para poder fazer as atividades presenciais. Nós vamos também, o diferencial nosso também é que para cada disciplina ele vai ter que fazer duas atividades durante a fase,
além das após, além das avaliações, além de todo o processo, nós vamos ter 2 atividades específicas para ele poder ter contato com o profissional, para ele ter contato com a biblioteca, para ele poder se qualificar cada vez mais. Após isso, ele pode estar assistindo no Polo a aula interativa e poder contribuir, né, com as suas opiniões. A interativa é aula ao vivo. Ao vivo. Ter contato direto com o professor. E essa aula, ela fica gravada depois? Fica gravada, ele vai poder assistir, ele vai poder... Nós também depois vamos usar a rádio web para poder também outros assuntos que aparecerem durante esse processo, durante as aulas, novidades, assuntos que precisam ser aprofundados na web rádio, e nós vamos novamente estar presente com os alunos. Então, o curso, para quem está pensando em fazer o curso, vai acontecer às quintas-feiras. Às quintas-feiras, por enquanto. Então, existe uma possibilidade até de mudança de horário, de grade. Que, só para vocês entenderem, nós temos aqui na sede em Curitiba, o Grupo Uninter, né, esse programa, ele tem a estrutura aqui toda do Grupo Uninter. Esse é um dos estúdios, fica localizado no centro de Curitiba. E nós temos o estúdio no qual são gravadas as aulas que ficam lá na sede do Barigui. São 5 ou 6 estúdios, né, grandes lá. E nós temos ali a transmissão via satélite. Então, é possível, às vezes, que mude, né, como se fosse a grade de programação da emissora, né? O Silvio Santos, às vezes, não tira o horário do Chaves e muda lá o Record com o Pica-Pau, com o Chaves ficam disputando. Então, é mais ou menos isso. Então, existe uma certa mudança aí na grade, muitas vezes. Então, isso é uma característica normal de um curso, mas a priori, né, o curso será transmitido às quintas-feiras. Você já pode começar a deixar agendado em relação a isso. Dúvidas em relação ao curso, o e-mail aparece embaixo da tela para você, ou através das nossas redes sociais também, que durante todo o programa aparece para você aí. Professor, quase no final, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa questão do estágio supervisionado. O curso 4 anos. 4 anos, e ao final do curso eu tenho um estágio. O 3º e 4º ano. 3º e 4º ano, que é um estágio obrigatório. Independente do presencial ou do ensino à distância. Mesmo. Lembrando, inclusive, que o certificado, por lei, ele não pode sair como ensino à distância, né? Não. O certificado, ele sai mesmo que você faça um curso presencial ou à distância, o certificado é o mesmo. Ele não está dizendo ali no certificado se é à distância ou presencial. Por que eu falo isso? Porque algumas empresas ainda têm uma certa resistência em relação ao ensino à distância, como eu já percebi algumas empresas com resistência em relação ao presencial. Sim. Olha que interessante, esses tempos eu conversando com um empresário, ele passou essa informação que ele preferia, aí uma certa discriminação dele, né? Ele já separa ali. Ele falou, não, eu prefiro o pessoal que vem do ensino à distância. Ele falou, legal. Com essas habilidades, né? Qual o motivo? Ele falou, o cara é proativo, o cara é comprometido, ele já ficou ali 4 anos estudando, ele já tem uma característica diferenciada daquele aluno do presencial que está acostumado ao professor pegar na mão, aquela coisa toda. Então, uma novidade nós percebemos no mercado, né? Uma novidade. Porque antes sempre o preconceito, ensino à distância e tal, agora está meio que mudando. Na verdade, as duas modalidades têm seus benefícios, suas características e assim por diante. Mas, enfim, o estágio supervisionado. Então, o estágio supervisionado, nós ficamos aí muito tempo trabalhando no projeto no sentido de que ele cumprisse toda a legislação federal do MEC, do Conselho Federal de Serviço Social e as resoluções da Política Nacional de Estágio em Serviço Social, que é a ABEPS, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, e nós fizemos todos os cuidados que cumprissem tudo isso. E isso traz, por exemplo, uma novidade, que é o tutor presencial. E quando ele entrar em estágio, vai ter aula de estágio no polo, porque senão ele pode caracterizar estágio indireto. E tem uma resolução do Conselho Federal, a 533, que proíbe o estágio indireto. Tem que ser direto, tem que estar presente o professor, tem que estar presente o aluno, e ele tem que ter essa relação de aprendizagem com o campo de estágio, ela é uma relação muito forte, muito bem organizada. E o serviço social ela tem uma característica diferente dos outros cursos até então, que é essa formalidade, essa obrigação de cumprir, né, resoluções, e que dá também na formação uma qualidade muito maior ainda, né? Dá para o aluno sentir que ele não vai ter algo mal feito, mas ao contrário, muito bem organizado. Focado. Além de tudo que nós temos, né, do IAD, das transmissões, das aulas, dos livros, né? Um livro por disciplina, sim, já estamos produzindo tudo isso. Uhum. Ele vai ter ainda a garantia de ter o estágio realizado de forma como fosse o presencial, cumprindo todas as legislações. Perfeito. Bom, chegamos ao final do nosso programa Tendência e Mercado dessa semana.
foi muito boa. Professor, muito obrigado pela participação, foi um prazer. Tirou algumas dúvidas pessoais que eu tinha, dúvidas dos telespectadores também que acompanham o programa. Fica aqui já o pré-convite, né, para uma próxima, no caso, logo após o lançamento, para passar algum tipo de novidade. Já está, né, só uma questão de agenda. Agradeço mesmo. Nos encontramos na próxima edição do programa Tendência Mercado. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.